Início a essa live dessa quarta-feira, 23 de julho de 2025. Hoje nós vamos falar de Odu no cotidiano. Vamos entender primeiramente o que é Odu, né? Muito se fala hoje de Odu, mas pouco se sabe. Muita gente tem falado sobre Odu para lá, Odu para cá, mas pouco se entende o que é Odu. Então vamos entender primeiro o que é Odu, né? Para a gente conseguir traduzir a importância de Odu na nossa vida cotidiana. Vocês sabem muito bem que a energia é que comanda todas as coisas. Olodumare, quando criou o mundo, né? Quando ele arquitetou o mundo, ele não fez isso sozinho. Ele precisou de uma série de tecnologias inventadas por ele, para poder tornar esse mundo tal como ele é. O mundo não surgiu de uma hora para outra, né? No próprio livro do Bereshit, Gênese da Torá, né? O Gênese do Pentateuco, o Bereshit da Torá, narra que o universo, né, foi criado em 7 dias. A lógica da gente é entender os 7 dias da criação do universo conforme a perspectiva judaica cristã, a partir de uma linearidade que obedece uma temporalidade que é muito exata na nossa cabeça. Mas essa criação ela não é tão exata assim, né? Porque o 7 ali na Torá, no livro do Bereshit, que é o livro do Gênese, né, do Pentateuco, é também um número profundo que está dizendo de uma temporalidade e outra. A temporalidade da narrativa não é a temporalidade linear exata da nossa cabeça. A temporalidade da narrativa, ela tem um fluxo, né? Ela tem uma dinâmica outra que não é tão certinha, que não é tão coesa, que não é tão rápida como a gente imagina. Essa narrativa da criação do universo presente nesse livro, que é o Gênese, né, que é o Bereshit da tradição judaica, ela é uma narrativa oriunda de uma série de outros relatos vindo de outros povos, de outras culturas. Por isso que vocês podem ver que muitos dos relatos da criação do universo de várias outras tradições vão coincidir com esse relato que está escrito nesse livro da Bíblia, nesse livro da Torá chamado Bereshit ou Gênese. Por quê? Porque muitas tradições estão de acordo que o surgimento do universo se deu a partir de uma arquitetura. Essa arquitetura ela é composta por uma geometria divina, né? Como a física quântica bem definiu, há um design pré-existente que antecede a consciência, que antecede o estado da consciência total. Essa criação do universo, a gente pode concluir, pode definir, pode chegar à conclusão que é o estado da consciência total, né? Mas antes desse estado da consciência total, há um design, há um arquiteto, há uma força movendo isso, que, como eu falava ontem, os físicos quânticos chamam de princípio hotrópico forte. Eles não chamam de Deus, eles não chamam de nomes que as tradições e as culturas foram definindo no decorrer do tempo, né? A mecânica quântica entende que a energia, que essa energia que está no universo, ela foi elaborando tudo isso. E que essa energia é dotada de uma consciência. A consciência dessa energia é os feitos do mundo, né? Esses feitos é a consciência, né? Da qual todos nós somos produtos também.
do qual todos nós somos artífices também, né? Porque nós também somos consciência, nós também produzimos consciência, nós também somos esse estado de consciência presente, né? Por mais que a gente fique refém do passado ou do futuro, a gente é esse estado de consciência. Tudo que nós somos é consciência, né? Tudo que nós somos é quantum, né? A nossa consciência é quanto, a nossa alma é quanto, nosso espírito é quanto, o nosso corpo é quanto. Tudo em nós reverbera essa energia da criação, né? Todos nós somos artífice dessa criação. Então, essa temporalidade, ela não é linear. A gente pode dizer, como a professora Leda Maria, lá do FBG, gosta de dizer, ela é espiralada, ou seja, não linear. A coisa não é tão assim certinha como a gente desenha na nossa cabeça. Ela é mais espiralada, porque ela tem um movimento muito mais livre, ela tem um movimento muito mais solto. Isso é a movência, né? A movência não é linear. A movência, ela vai no seu ritmo, ela vai na sua dinâmica própria, ela vai no seu fazer próprio. E é esse fazer próprio que articula a invenção do universo, da qual nós, seres humanos, todos os seres em geral, humanos, não humanos, animais, as árvores, as plantas, etc., compõem o que é a consciência do universo, né? Então, o design, o arquiteto, o demiurgo, ele antecede essa consciência, ele antecede essa criação. Por isso que ele é pré-existente. Ele está imbuído de pré-existência, porque na pré-existência era o que existia, era o que havia. Então, esses relatos da Gênese, da criação, eles coincidem em várias tradições. Poderíamos fazer uma leitura comparada e ver o quanto esses relatos se coincidem, quanto esses relatos estão próximos, né? Como eu sou antropólogo, eu gosto muito de tecer essas comparações, não para diminuir e nem tampouco para perder de vista a natureza de cada tradição. Eu gosto dos estudos comparados porque eles nos permitem entender duas coisas fundamentais. Uma, a gente não é exclusivo. Ou seja, as nossas narrativas não são exclusivas. As nossas narrativas não são únicas. Nós não somos donos de uma verdade única. As nossas narrativas, os nossos mitos, as nossas histórias, elas comungam com múltiplas histórias, com múltiplas narrativas esparramadas por todo o canto desse mundo, por todo o canto desse planeta. E essa é a forma mais salutar da gente também liberar uma certa irmandade de mundo, né? Por mais que a diferença se impõe, por mais que a gente tenha diferenças muito bem delimitadas, a gente tem uma irmandade de mundo, a gente tem uma irmandade que nos conecta com a natureza mesma das coisas desse mundo, né? Então, essas comparações, ou essas leituras comparadas, esses estudos comparados, que vai aproximando e também diferenciando tradições, nos ajuda a perceber que nós estamos muito mais perto uns dos outros do que a gente imaginava. A humanidade está longe de chegar a essa conclusão, né? Pelo contrário, o mundo caminha cada vez mais por um distanciamento, o mundo caminha cada vez mais para separações. Nós estamos cada vez mais separados, quando na verdade nós deveríamos estar cada vez mais aproximados, porque a gente tem uma irmandade comum, porque a gente tem uma ligação que nos aproxima sobremaneira uns dos outros, não importa onde quer que nós estejamos, né? Então essas narrativas que são ficções, né? Muitas dessas narrativas são ficcionais, né? Eu já dizia em outro momento que a Bíblia é toda uma ficção, né? As narrativas em geral são todas ficções, né? Os mitos são ficções, né? Ao dizer que a narrativa, que os mitos tradicionais dos vários povos, das várias culturas, das várias tradições são ficções, eu não estou dizendo que elas não prestam, não estou dizendo que elas não servem para nada, eu não estou dizendo que elas são mentira. Pelo contrário, o fato delas ser ficções, né, ser ficcional, elas nos ajudam a refletir sobre um dado, né? Porque o mito,
a narrativa está profundamente respondendo a um dado histórico, né? O mito é uma resposta a um evento histórico, né? Então, ocorreu um evento histórico e ali um escriba, um narrador, né? um griot constitui, elabora um mito, uma narrativa para explicar para a sua aldeia, para explicar para o seu povo, para explicar para a sua gente, para explicar para os seus alunos de que forma aquele evento histórico impacta, de certa forma, na sociedade, no grupo, na comunidade. Então, se você pega a Bíblia, por exemplo, a Torá e os livros da Bíblia em geral, você vai ver que ali os profetas, os narradores, os escribas participaram de um evento histórico, participaram de uma situação que aconteceu naquele contexto e eles precisavam explicar isso de uma maneira ou outra para as suas comunidades. É aí que nasce o mito, é aí que nasce a narrativa, porque o mito, a narrativa, o Itan, tem como a fábula também, né? A história em geral, tem como ponto fundamental explicar, educar. Então, o mito é profundamente pedagógico, porque o mito, assim como a narrativa, assim como o Itan, assim como o Exé, do Ifá, tem como objetivo tornar claro, a partir de um outro lugar, a partir de um outro referencial, aquele evento histórico. Então, o mito é pedagógico. O mito tem uma função pedagógica muito importante, porque ele ensina a comunidade, ele devolve para a comunidade uma explicação, uma interpretação do fato histórico, do evento histórico, do fenômeno histórico, a maneira própria da comunidade. É óbvio que muitas das vezes o mito pode servir a interesses dos mais escusos, né? Você pode, a realidade pode estar falando uma coisa e o mito pode desenhar aquela realidade de outra maneira. Então o mito também pode servir a vários propósitos. E a gente tem aí uma série de pressupostos que nos explica muito bem que esse mito, que essa narrativa está servindo a fins muito complicados, a fins desumanos, a fins fascistas, a fins conservadores, a fins outros que não são tão interessantes assim. Mas o mais importante de entender aqui é que toda narrativa é ficcional, tá? A narrativa não é fato histórico. O que é fato histórico é fato. Aquilo aconteceu. E ainda assim, o fato histórico, ele vem carregado também da interpretatividade, né? Porque o fato histórico é narrado por quem está vendo. Então, o narrador pode colocar nuances no acontecimento que nem sempre traduz o acontecimento tal como ele foi, tal como ele de fato ocorreu. A gente sabe o poder de quem segura a caneta, porque quem segura a caneta, ou quem está com a caneta e o papel na mão, vai escrever a sua maneira, vai escrever o que está ouvindo, o que está vendo, a sua maneira, a partir dos seus próprios referenciais. É como você chegar numa delegacia de polícia e você ditar um escrivão que precisa de documentar, precisa de elaborar ali uma narrativa para poder montar um inquérito, ele vai escutar você narrando o que você viveu. Mas ele tem ali o poder de transcrever para a máquina, para o computador, a sua maneira, conforme a sua percepção, conforme a sua sensibilidade, conforme as suas minúcias, né? Que perpassa aí a sua visão de mundo, a sua leitura de mundo, a sua percepção de mundo, etc. Então as narrativas se coincidem, por mais que elas divergem também. Mas é possível encontrar ali fluxo comum, né? Então nessa narrativa da criação, tal como a tradição judaica cristã no livro de Bereshit, no livro do Gênesis narrou, ela coincide com outras narrativas fundacionais. Ela coincide com outras narrativas da criação. Alguns estudiosos, arqueólogos, historiadores da Bíblia, acreditam que essa narrativa presente no Gênesis, ela é produzida,
ela foi confeccionada, ela foi elaborada por muitas mãos. E que antes dela ser escrita, porque esse texto só veio a ser escrito ali praticamente no primeiro século depois de Cristo, antes esse texto inteiro ou estava transcrito em pergaminhos ou era narrado pelo sábio, né? Então eles tinham alguns textos que estavam esparramados em pergaminhos. Era assim que essa população mantinha guardado as suas ficções, as suas narrativas. Não existia a noção de um livro da Bíblia compacto como a gente entende hoje. Existia uma série de pergaminhos esparramados para lá, para cá, para lá e para cá, até que isso foi juntado, né? Foi organizado numa Bíblia, num Bíblios, ou seja, numa biblioteca onde contém vários livros narrativos, né? A tradição judaica só tem 22 livros, né? Que compõem aí os 22 letras do alfabeto hebraico. Então eles têm 22 livros. A tradição cristã, católica, tem os livros do Novo Testamento e tem outros livros que foram anexados ao Antigo Testamento que a tradição judaica não tem. E a tradição protestante de igual maneira. A tradição protestante tem livros que não são aceitos, né? Tem livros que tem na Bíblia católica que não tem na Bíblia protestante, porque os protestantes não aceitam. Porém, por que eu estou visitando essa tradição para poder voltar para a questão de Odu? Eu estou voltando fui até essa tradição para trazer aspecto da narrativa e poder dizer que essas ficções que narram a criação do universo também existem entre nós. Nós também temos várias narrativas acerca da criação. Nós temos narrativas que se divergem e temos narrativas que convergem. Por quê? Porque o dado narrativo, ele também é fruto de uma experiência de uma comunidade. Por isso que na nossa tradição nós temos muitos textos narrados. Nós temos muitas narrativas, nós temos muitos itãs que nem sempre convergem. Muitas das vezes eles diferem uns dos outros, né? Nós temos itãs que falam da queda de Obatalá quando ele veio criar o mundo. E ele teve que voltar e passar essa incumbência para Odudua. Nós temos outros itãs que dizem que houve quatro tentativas para criar o mundo. Uma de Obatalá, uma de Odudua, uma de Ogum e por fim uma de Orumilá. E foi Orumilá quem criou o mundo. Então, essas narrativas, elas não estão falando de verdade ou de mentira. Elas estão falando de dados e de experiências pontuais de comunidades distintas, que experimentaram a narrativa de forma diferente. E ao experimentar a narrativa de forma diferente, como ela não era escrita, ela só era transmitida oralmente, então ela chegou até nós com as suas variações, com as suas divergências, com as suas convergências. Isso é a riqueza do mito, isso é a riqueza da narrativa, ou seja, a divergência é o que torna a narrativa rica. A divergência é o que torna a narrativa rica. A divergência é que torna o Itã e a narrativa um mito valoroso. Quanto mais divergente eles forem, mais dados a gente tem para debruçar e chegar num acordo comum, né? Quando a gente só tem um parâmetro de narrativa, quando a gente só tem um modelo de narrativa, a gente fica meio enviesado, a gente fica meio perdido, a gente fica meio gaga, né? Porque a gente não tem por onde transitar, já que a gente só tem uma versão. A gente tem uma versão única somente da história, da narrativa, do mito do Itã. Então, quando a gente tem vários, e eles se divergem, convergem, se diferenciam, se aproximam, isso é um dado valioso, isso é um dado rico. O Odu, ele se encarrega de conter, de deter, de organizar essas narrativas. Isso quer dizer o quê? O Odu é um princípio de força. O Odu é uma modalidade. O Odu, ele é uma faceta. Ele é um foco de energia. Então, toda vez que a gente fala de Odu, e a gente está falando dos 16 Odu Meji do Ifá, e os 240
Omol-Odu, Odu, Omol, Odu e Ifá, formando aí um total de 256 Odus. Esses 256 Odus, formados por os Mejis, que são os Odus maiores, e formados pelos 240 Odus menores, que são os Amulus, eles são princípios de forças, porque esses Odus detêm forças, eles detêm poder, eles são pontos de força. E cada um desses 256 Odus tem campos de forças limitadas, ou tem campos de forças delimitadas, ou melhor ainda, eles têm campos de forças distintas. Isso quer dizer o quê? Que cada um dos 256 Odus detém, contém e reverbera no mundo uma força específica da criação. Cada um dos 256 Odus mantém essa força da criação, essa mesma força que foi usada para criar o universo. Então, o universo inteiro foi criado em cima desses 256 Odus. Os cubanos chamam também os Odus de letras. Então, são 256 letras do alfabeto do Ifá. Essas 256 letras, chamadas Odu, elas detêm, contêm e reverbera a energia, a força primordial da criação do universo. É por isso que a gente consegue mensurar, é por isso que a gente consegue identificar que determinados fenômenos aconteceram em determinados Odus. Por exemplo, como a folha teteregum veio para a Terra, como o gato veio para a Terra, como o ser humano foi criado, como a atmosfera foi criada, como o Sol surgiu, como a barriga da mulher tornou um espaço para gerar uma criança, como a cabeça, as mãos, os pés e o tronco se uniram para formar o corpo. Então, Odu explica toda a minuciosidade da existência. Ou seja, Odu explica como as coisas foram criadas, como as coisas foram inventadas, como as situações diversas se deram, como a chuva chegou na terra, como foi o primeiro dia de chuva, como foi o dia em que a tartaruga conseguiu vencer a lebre, como foi que o leopardo se tornou o rei da selva, como foi que o gato se tornou um babalaô, porque no mundo do Ifá, no mundo dos Odus, os humanos e os não humanos interagem em pé de igualdade. Não existe excelência do humano. Nós não somos a primazia. Nós não somos os únicos existentes nesse mundo. Nós não somos os mais importantes desse mundo porque a gente tem cognição, porque a gente tem inteligência. Nós não somos melhores do que os animais, nós não somos melhores que as plantas. Nós dividimos esse mundo, nós dividimos a vida no Aie com outros seres visíveis e invisíveis. Odu se encarrega de dar notícia dessas particularidades. Inclusive, Odu se encarrega de dar notícia da nossa peregrinação, do nosso trânsito. Porque um Odu é sacado enquanto a gente transita nesse mundo. Um Odu é sacado enquanto a gente vive nesse mundo. Então eu consigo sacar o Odu que vai me reger o dia. Eu consigo sacar o Odu do casamento, do meu casamento. Eu consigo sacar o Odu do nascimento de uma criança. Eu consigo sacar o Odu da morte de uma pessoa. Eu consigo sacar o Odu do estabelecimento, do comércio de uma pessoa. Eu consigo sacar um Odu da viagem que a pessoa vai fazer e por aí vai. Para tudo existe Odu. Por quê? Porque o Odu é o que explica tudo, já que ele é uma energia cósmica, já que ele é uma energia do universo, já que o Odu consegue dizer sobre a energia que está influenciando a gente em situações diferentes, em contextos diferentes, em mobilidades diversas da nossa vida. Então você pode sacar um Odu para qualquer circunstância e entender qual é a energia, qual é o tipo de energia que vai reger aquela situação, qual é o tipo de energia que vai reger aquela circunstância, qual é o tipo de energia que vai traduzir aquela vivência, aquela experiência, aquela situação
na mais diversas possibilidades que ela tiver, tá bom? Então o Odu se encarrega de construir, de elaborar essa dimensionalidade da nossa existência própria, do nosso fazer próprio, da nossa própria dinâmica de vida e da nossa maneira de existir nesse mundo. Enquanto a gente existe nesse mundo, a gente está produzindo energia. Porque viver no mundo e também viver para além desse mundo é estar habitado de energia. Porque o que sobra no final das contas não é a matéria. A matéria se extingue. A matéria mesma se extingue e vira, torna-se energia. Porque o que fica no final é a energia. O que sobra no final é a energia. O que existe na totalidade é a energia. É a energia que comanda todas as coisas. Então, Odu captura energias. Odu decifra energias. Odu é capaz de mensurar aspectos minuciosos da energia que está sobre mim em várias situações da minha vida. Ao ponto de os iniciados no Ifá conseguir, através da preparação do Ikin Ifá pessoal, sacar o Odu que foi marcado no dia que nasceu. Então, Ifá consegue mensurar, rastrear o Odu que veio com a pessoa no dia que ela nasceu. O Odu que estava sobre a pessoa naquele momento do seu nascimento. O Odu que a pessoa veio do céu com ele. O Odu que é a razão da existência da pessoa. Porque o Odu é a razão da existência da pessoa. No Brasil, houve uma mudança. O orixá passou a ser a razão da existência da pessoa. Então a gente se fixou no orixá. A gente tem uma cultura no Brasil, a partir do candomblé, de que o orixá passou na frente. De que o orixá é a cabeça da pessoa. Na terra Yorubá, não. Na terra Yorubá, a pessoa tem um Odu, e esse Odu diz qual é o orixá, ou quais são os orixás que essa pessoa precisa para transitar, para caminhar, para peregrinar nesse mundo de uma forma salutar, de uma forma saudável. Então é o Odu quem traz o orixá, e não o contrário, né? Mas um sistema outro foi criado no Brasil, que o orixá passou a ser o centro dessa jornada das pessoas, dessa jornada dos seres humanos. Isso não está de tudo errado, isso não está de tudo confuso, mas isso traz um outro entendimento, né? Porque aí o orixá passou a ser aquele que toma a cabeça, que comanda a cabeça da pessoa, quando na verdade a pessoa possui um Odu. Não tem orixá nenhum comandando a cabeça de ninguém. Pessoas são Odus, pessoas carregam Odu, pessoas são conduzidas, né? São traduzidas através de Odu. E o Odu da pessoa que se encarrega de dizer a precisão dela. É o Odu da pessoa que se encarrega de dizer o que ela precisa. É o Odu da pessoa que traduz a precisão da pessoa. Então é o Odu quem vai dizer se ela precisa desse ou daquele orixá. É o Odu quem vai dizer se ela deve deixar de fazer isso ou aquilo. É o Odu quem deve dizer por qual caminho ela deve ir. É o Odu que deve dizer quais as pegadas dela nesse mundo. É o Odu que deve dizer qual orixá ela deve servir, em que momento ela deve servir, se ela deve iniciar, se ela não deve iniciar. É o Odu quem dá essa direção. É o Odu quem dá essa orientação. Porque o Odu é que contém a totalidade disso tudo. Até mesmo o orixá veio para a terra num Odu. Até mesmo cada um dos orixás tem um Odu. Como é o caso de Oxum, que tem Oxeturá. Como é o caso de Ogum, que tem Ogum Dameji. Como é o caso de Xangô, que tem Iori Meji, Egila Sheborá. Como é o caso de Obatalá, que tem Ofum Meji. E assim por diante. Cada um dos orixás possui o seu próprio Odu, que é o Odu que trouxe aquele orixá para a terra, que é o Odu que reverbera de forma muito,
muito forte, né? Uma frequência muito forte, a energia daquele orixá. Então, o orixá, assim como os humanos, também possui Odu, Odus que o direcionam, Odus que tornam referência para explicar o sentido das coisas. Todas as coisas que acontecem têm um sentido, e o Odu explica esse sentido. Um acontecimento tem sentido. Basta você perguntar a Ifá qual é o Odu que está regendo aquele acontecimento. Ifá vai trazer um Odu que vai explicar por que aquilo aconteceu, qual que é a razão daquilo ter acontecido e como resolver a situação que aquilo possa ter gerado. Odu é uma tecnologia astral. Odu é uma força cósmica que existe desde antes da criação do mundo, porque foi necessário o uso de Odu para criar o mundo. Né? Tudo que foi criado no mundo foi criado em Odu. Tudo que foi inventado é inventado no Odu. Tudo que surge, tudo que acontece, acontece no Odu. Por isso que a nossa vida é Odu. Por isso que o nosso cotidiano é Odu. A gente que não tem uma formação, não tem conhecimento para entender de que forma Odu perpassa a nossa existência. Para entender de que forma Odu age em nossa vida. A gente não tem uma formação, não tem uma erudição capaz de identificar isso. Mas se você estuda o Ifá, se você entende os 56 do Ifá, e você começa a manusear o Eridilogum ou o Opelê, e a consultar o Opelê ou o Eridilogum para circunstâncias das mais diversas, você vai sacar Odu. E entendendo de Odu, você vai entender por que aquela situação aconteceu desse jeito, por que aquela situação está assim, por que aquela situação está daquele outro jeito, porque Odu se encarrega de explicar as situações da nossa vida. Não há nada em nosso cotidiano que não seja traduzido por Odu. Não há nada em nossa vida que não seja capturado por Odu, porque Odu faz exatamente esse movimento de traduzir através de narrativas, através da experiência dos outros, circunstâncias atuais da nossa vida. Então, Odu revela a circunstância atual da nossa vida usando de uma história atemporal, usando de uma história, de uma experiência que já passou. Por isso que esse tempo espiralado, ele é interessante para nos ajudar a entender a importância da experiência dos antigos. Nós somos frutos dessa experiência e nós continuamos vivendo essa experiência. Na verdade, quase nada nesse mundo é atual. Tudo é uma repetição, com a sua diferença. Porque essa repetição, ela se atenta para o tempo dela. Ela se atenta para o momento dela. Então, por mais que a gente repete, a gente está atento ao nosso tempo. A gente repete no nosso tempo. A gente vive a experiência que outros viveram no nosso tempo. Com as condições do nosso tempo. É por isso que as experiências dos antigos, as narrativas, as histórias que os Itãos de Ifá nos contam, serve para nos ajudar a organizar a nossa vida. Serve para ajudar a gente a pensar a nossa vida. Então, uma história atemporal do passado, de um personagem que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, que eu não sei nada sobre ele, aparece para mim numa consulta oracular para ilustrar, a partir de outro lugar, o meu vivido. Para ilustrar, a partir de um outro lugar, o que eu estou vivendo. Um babalaô versado vai pegar essa narrativa, vai pegar essa história atemporal dos tempos passados, fruto da experiência e da memória dos antigos, que fez com que essa narrativa chegasse até os nossos dias. Um babalaô versado vai pegar essa narrativa e vai traduzi-la para a vida do consulente, dando sentido ao que o consulente está vivendo, dando sentido ao vivido do consulente. É esse sentido do vivido, é essa beleza do vivido que faz com que Odu e a realidade presente
bifurque, né? Se una, se traduza numa coisa só. Então a gente percebe que aquilo que o outro viveu, que está como dado, arquivado na biblioteca do Ifá, se traduz de forma muito salutar na minha vida. Um babalaô versado consegue reproduzir essas histórias a partir de um armazenamento interno. Isso quer dizer o quê? Que um babalaô que se preze, ele experimentou, ele vivenciou várias dessas histórias antecipadamente. De que forma um babalaô vivencia e experimenta essas histórias? Escutando elas de um outro babalaô ou recebendo do próprio Orumilá essas histórias através do estado Lai-Lai. O que é o estado Lai-Lai? O estado Lai-Lai é o estado de alteração da consciência dos babalaôs, das Ialaôs, aonde numa conexão profunda com o Orumilá Babá Ifá, ele consegue visitar, ele consegue acessar essa grande biblioteca virtual, esse grande compêndio de italogia, onde ele pode acessar essas narrativas e trazê-las para serem narradas, serem compartilhadas com o seu consulente. Então, um babalaô experimenta essas narrativas, experimenta esses itãs de duas maneiras, né? Na relação com o seu próprio babalaô, ouvindo um outro babalaô contar essas narrativas, e ele vai memorizando, né? Ele vai armazenando essas narrativas escutadas dentro de si mesmo, ou o próprio Orumilá pode revelar a ele, através do estado Lai-Lai, essas narrativas, essa vastidão, esse acervo literário da oralitura do Ifá, que está preservado de forma ôntica, que está preservado, vamos dizer assim, no mundo imaginalis, no mundo do imaginal. Existe o visível e existe o invisível. Existe o mundo visível e existe o mundo invisível. Da mesma forma que há bibliotecas no mundo visível, há também bibliotecas, acervos, arquivos no mundo invisível. Algumas pessoas dotadas de capacidades espirituais conseguem, através de transe, através do estado alterado da consciência, acessar essa biblioteca virtual, acessar esse acervo virtual e ali se conectar com conteúdos que ela não conectaria em estado, diríamos assim, de consciência normal. Então, é possível acessar também essa narrativa via estado Lai-Lai, que é exatamente o estado da alteração da consciência do babalaô, da Ialaô e também dos adeptos do culto de Ifá. Não é somente babalaôs e Ialaôs que entram, que desencadeiam o estado do Lai-Lai. Qualquer iniciado em Ifá pode desencadear esse estado, que é, na verdade, um estado de conexão profunda com o Ifá, que não é possessivo, né? Não é um transe de possessão, diríamos assim, né? É na verdade um êxtase, né? É na verdade um deleite que você é tomado, né? A sua consciência, ela reverbera esse deleite, ela reverbera esse êxtase e você tem ali um achado, você tem ali dados, você tem ali frequências, você tem ali acessos, né? E quando você consegue ter esses acessos, você consegue canalizar isso para o consulente, dando a ele orientações carregadas de sentido para a sua própria vida. Porque o papel de um babalaô, o papel de um Olodu, ou seja, daquele que carrega o Odu, é traduzir da melhor forma possível as circunstâncias de Odu, as circunstâncias dessa energia na vida do consulente. Então o babalaô tem que saber traduzir para a vida do consulente o que se passa ali, o que ocorre ali. E ele usa o Odu, né, e usa as narrativas denominadas Itã. Odu e Itã não são a mesma coisa. Odu é uma caixa. Odu é uma caixa preta. Nessa caixa preta, nessa caixa de Pandora, né, tem ali particularidade relacionada a esse código, relacionada a esse Odu. Então as narrativas não se embaralham. Os Odus é como se fossem os arquivos aonde narrativas distintas estão presentes, estão arquivadas. Então, os Odus não têm a mesma narrativa, os Odus não são a mesma coisa,
Cada um dos 16 Odus e seus 240 Amulu tem diferenças e particularidades e natureza própria. Então, o próprio nome do Odu, por exemplo, Obê, Oyeku, Inhori, Odi, Irosso, Onori, Obara, Okana, Ogunda, Ossá, Ika, Uturupon, Uturá, Ireté, Oxé e Ofum, eles são distintos. E cada um desses 16, cada um desses nomes tem significantes, tem significado e tem significações próprias. Isso quer dizer que cada um dos 16 Odus, mais os seus 240 Amulu, tem natureza própria, tem particularidades próprias, né? Então, se você acessa, por exemplo, Obaradila, Obaraodi, esse Odu tem uma particularidade própria. Esse Odu rege uma pessoa, esse Odu rege evento, esse Odu rege circunstância, esse Odu fala de uma série de situações que, ao aparecer para a pessoa, aquelas situações da qual esse Odu está falando, aquelas histórias que esse Odu traz, vai traduzir, vai possibilitar o Babalaô a entender o que está acontecendo com o consulente que está na sua frente consultando o Ifá. É a partir desses referenciais do Odu e do Itan que um Babalaô consegue acessar o universo particular do consulente e encontrar saída para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas problemáticas, para os seus desafios, bem como orientar o consulente da melhor forma possível. Quando o Babalaô transita pelo Odu Ifá, ele tem uma segurança muito grande e pode caminhar sem medo de errar. Por quê? Porque o Odu Ifá é profundamente seguro. Porque o Odu Ifá é uma possibilidade segura de entender circunstâncias minúcias da vida de uma pessoa. Quando a pessoa joga tudo na intuição e ela usa o oráculo por meio da intuição, se ela não tiver uma intuição muito forte, muito poderosa, uma evidência muito poderosa, ela pode até começar com uma frequência positiva, mas logo isso não vai sustentar, ela vai cair numa frequência negativa e vai começar a falar coisas nada a ver. O do Ifá, as tecnologias do Ifá, tais como a de Logum ou Pederiquim, não transita sobre a égide da intuição, embora a intuição seja muito importante no uso desses oráculos. Mas para usar o oráculo da Logum, para usar o oráculo do Iquim, para usar o oráculo do Pelé, o oraculista desses oráculos precisa ter conhecimento. Precisa de entender o que é o Odu e precisa reunir um acervo de narrativas, de histórias de Itan para si. Porque quanto mais narrativas, quanto mais Itan ele souber, mais acesso ele vai ter ao conteúdo do consulente e à solução do problema que está sobre o consulente. Nesse sentido, a importância do Odu no trabalho do Babalaô é fundamental. Um Babalaô que não sabe ler Odu, um Babalaô que não sabe manusear o Odu, ele não é um Babalaô. Porque não basta passar por um ritual de iniciação para ser Babalaô, gente. As pessoas estão fazendo Itefá, estão indo até a casa de mãe Odu, estão vendo Odu e estão dizendo que é Babalaô. Não são Babalaô. Qualquer pessoa pode passar pelo ritual de Itefá e ter Odu. Basta fazer uma consulta e Ifá orientar que isso é bom para a vida da pessoa. E ainda assim, passar pelo Itefá e pelo Odu não vai fazer da pessoa um Babalaô. De jeito nenhum. O que faz de uma pessoa Babalaô não é rito. O que faz de uma pessoa um Babalaô Maialaô não é ritual. O ritual só te dá uma chancela. Os rituais de Xefá, de Itefá, de Odu, vamos dizer assim, só te dá o brevet para dizer, olha, você está iniciado no culto de Ifá. Ok, você está iniciado, você está matriculado na universidade de Ifá, na faculdade de Ifá, você passou pelas provas iniciáticas, agora você pode aprender o Ifá. A condição para aprender o Ifá, então você passa pelo Xefá, você tem um nível de iniciação. Você vai para o Itefá, você tem outro nível de iniciação. Você faz o teu Odu, você tem outro nível de iniciação. São grados que te dão chancelas.
Obtendo esses 3 graus, obtendo essas 3 chancelas com o conhecimento adquirido com a sua experiência, com a sua formação, você pode se candidatar a ser um babalaô. Mas não é o rito que te faz babalaô. Ah, passei pelo Itelodum, passei pelo Tefá, agora eu sou babalaô, sou melaô. Não é, em hipótese alguma. Porque você vai ter que dar provas do seu conhecimento. Você vai ter que dar provas da sua sabedoria. Você vai ter que dar prova do seu domínio da tecnologia do Ifá. E um dos domínios primordiais, fundamentais, que você vai ter que dar prova é o domínio de Odu. É o domínio básico para poder se titular babalaô. É saber Odu. Se eu perguntar para uma pessoa que se diz babalaô o que significa Odi, e ela não souber dizer para mim o que é Odi, ela está reprovada. Ela tem que ser proibida de fazer qualquer coisa no Ifá. Se eu perguntar o que é Ofum, o que significa Ofum, o que é Ofum Meji, o que é Ofum Okunda, a pessoa não sabe. Como é que ela vai dizer que é babalaô se ela não sabe Odu? O trabalho do babalaô está todo alicerçado no Odu. Sem Odu não existe Ifá. Sem Odu não pode existir nem o babalaô. A condição da existência do Ifá, a condição da existência do babalaô é Odu, porque tanto Ifá como o babalaô transita sobre as pegadas de Odu. É o Odu que dá chão para o babalaô transitar para lá e para cá. É o Odu que dá a condição para o babalaô ir e vir. É o Odu que possibilita o babalaô de abrir a sua boca. Se o babalaô não sabe Odu, não pode abrir a boca, porque o babalaô não tem que falar de outra coisa a não ser de Odu. Então, esse é o básico do básico, saber Odu, porque Odu é o que norteia, Odu é o que direciona, Odu é o que melhor traduz todos os aspectos vivencial da tradição de Ifá e o Orixá. Odu é parâmetro. Odu é uma forma da gente ver as coisas. Odu é uma janela para a gente enxergar o mundo, para a gente enxergar os acontecimentos, para a gente enxergar o que está acontecendo. Tudo tem Odu e tudo tem explicação no Odu. Eu posso tirar um Odu para entender o que acontece na Assembleia Legislativa. Eu posso tirar um Odu sobre o escândalo que aconteceu na Prefeitura de Goiânia. Eu posso tirar um Odu para entender por que a Preta Gil, depois de 3 anos lutando contra um câncer, morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho de 2025. Eu posso tirar um Odu para entender por que aquilo aconteceu naquele dia, naquela circunstância. Eu posso tirar um Odu para o meu filho que acabou de nascer, diríamos assim, numa maternidade. Eu posso sacar um Odu para entender qual é a energia, qual é a circunstância desse nascimento. Entende? Então, para tudo há Odu, para tudo há uma explicação. Para todo acontecimento há uma resposta, porque Ifá é sobre como eu levanto questões. Um bom babalaô sabe fazer pergunta ao Ifá, porque Ifá é sobre fazer pergunta. Se você faz uma boa pergunta para o Ifá, se você faz a pergunta correta para o Ifá, você tem a resposta correta. Se você faz a pergunta errada para o Ifá, você tem a resposta errada. Então, o Ifá é sobre fazer pergunta. Nessa minha experiência de quase 20 anos, transitando no Ifá, produzindo Ifá no mundo, eu vi muita gente fazendo pergunta errada e obtendo respostas erradas. Então, o bom babalaô sabe fazer pergunta ao Ifá para obter respostas sábias, para obter respostas inteligentes. A maioria das pessoas não sabem fazer perguntas. Elas vão diante do Ifá e não sabem o que perguntar, não sabem como perguntar. Porque elas estão tão acostumadas a aceitar, elas estão tão acostumadas a levar uma vida do jeito que a banda toca, que quando elas têm que perguntar sobre elas, sobre a vida delas, elas não sabem o que dizer, elas não sabem o que perguntar, elas não sabem como perguntar. E diante de Ifá,
Você tem que saber perguntar. Você tem que saber fazer pergunta, porque Ifá vai responder as suas perguntas de acordo com o teor do que você está perguntando. Então, pergunta sem noção, resposta sem noção. Perguntas inteligentes, resposta inteligente. A pergunta tem que ser coesa. A pergunta tem que ser fruto da construção de uma oração profundamente clara. Você não pode fazer perguntas dúbias, confusas para o oráculo. Porque se você faz uma pergunta confusa, se você faz uma pergunta que confunde o oráculo te dá uma resposta confusa. Muita gente se perde ao consultar o Obi, porque não sabe perguntar o Obi e fica ali embaralhado, fica ali confuso. Inclusive, lá em setembro, eu vou dar um curso de Obi, as inscrições estão abertas, eu vou dar um curso completo de Obi em 4 aulas, explicando as 9 caídas do Obi. Não são somente 5, são 9 caídas no Obi, né? O Obi tem variações entre masculino e feminino, e eu vou dar uma aula, 4 aulas, um curso de 4 aulas, explicando essas minúcias, esses detalhes do oráculo do Obi, que é um oráculo que, bem usado, dá resposta salutar para a nossa vida. O Obi, o oráculo do Obi, precisa ser bem interpretado. E para interpretar bem o oráculo do Obi, você precisa saber ler as quedas, saber ler as caídas e entender o que cada caída diz, o que cada caída representa, o que cada caída está dizendo para você, o que cada caída significa diante da pergunta que você está fazendo. A pergunta que você está fazendo obtém a resposta que ela precisa. Agora, se você vai saber interpretar, é uma outra história, porque para interpretar, você precisa saber identificar a caída. Por exemplo, tem uma caída que chama Egífer. Essa caída chamada Egífer, ela tem os orixás que transitam nela, ela tem recados muito pontuais que transitam nela. Uma outra caída chamada Etaua, a mesma coisa. A caída chamada Okana, a caída chamada Láfia, a caída chamada Oeco. E aí, Egifé, Okana e Etaua variam em possibilidades outras de interpretação. Porque embora a caída seja uma só, ela tem 3 possibilidades de interpretação. Então, quando Okana cai, você tem 2 possibilidades de interpretar Okana. Quando o Egífe cai, você tem 3 possibilidades de interpretar Egífe. Quando Etaua cai, você tem 2 possibilidades de interpretar Etaua. Então, essas minúcias eu vou explicar no meu curso de Obi, que vai acontecer lá no começo de setembro. Acompanhe meu Instagram, que você vai ficar aí atualizado sobre este curso. Odu, então, gente, é fundamental para a nossa vida. Para nós que praticamos o culto de Ifá e o culto de Orixá, nós que temos essa tradição como nossa prática de vida, nós precisamos aprender Odu. Nós precisamos entender Odu. E precisamos consultar o oráculo com uma pessoa decente, com uma pessoa que tem responsabilidade oracular. Porque muita gente quer que você vá lá na casa dele, no jogo dele, na consulta oracular dele, ele não fica 15 minutinhos com você e vai te prescrever um ebó. Essa pessoa está mais interessada que você faça o ebó do que você conheça sobre si. Quando, na verdade, a experiência oracular, seja no Ari de Logum, seja no Pelé, seja no Iquim, é uma experiência de autoconhecimento. Você vai também ao oráculo não só para fazer ebó, você vai ao oráculo para conhecer sobre você, para saber mais, lidar com você e com as suas coisas. Então você vai ao oráculo buscando conhecimento, você vai ao oráculo para saber detalhes daquilo que você não tem noção, daquilo que você não sabe como lidar, daquilo que você não sabe como transitar. Então você vai ali em busca de uma resposta que, muito mais do que determinar a feitura de um ebó, de um rito, aquele conhecimento que se escapa do oráculo,
a partir da narrativa, a partir da interpretação do Babalaô, a partir das recomendações do Odu, aquilo é um conhecimento poderoso sobre você. Então você deve ir ao oráculo não para fazer ebó. O ebó é consequência. Você deve ir ao oráculo para conhecer sobre você. Você deve buscar um oraculista, um babalaô, um babalorixá, um elorixá, que te dê conhecimento sobre si na consulta oracular. Não alguém que vai passar 15, 20 minutos com você e depois vai te dar uma lista para fazer um ebó. Fazer o ebó ou não fazer é uma particularidade sua. É sempre bom fazer o ebó. Mas melhor do que fazer o ebó é entender o que de fato está acontecendo com você. É entender por que você está naquele negativo. É entender por que você está repetindo padrões. É entender por que você está refém de uma série de contingências que estão atrasando você. Isso é o conhecimento poderoso que o Odu Ifá pode dar a você quando você consulta o oráculo com o Babalaô decente, como a Yalaô decente, como o Babalorixá decente, como a Elorixá decente, que domina o Odu, que entende de Odu e que é capaz de oferecer a você um conhecimento salutar sobre você. Eu termino por aqui essa live. Quem não estava desde o começo pode acessar essa live na íntegra lá no meu canal Faraimará no YouTube. Basta escrever canal Faraimará que vai aparecer lá todos os vídeos, todas as lives desse Café com Olu. Já são mais de 30 lives, são mais de 30 temas diversos que vão enriquecer a tua jornada com o Ifá, que vão enriquecer a tua jornada com o Orixá. Vá lá no meu canal, escolha o vídeo que você não viu, escolha o vídeo que você quer ver, ou então vai arrumar tua casa, vai fazer teu almoço, vai lavar tua roupa, coloca um fone de ouvido e vai escutar o Café com o Olu Adelonã, que é carregado de sabedoria para o nosso tempo, uma prática de Ifá, uma prática de Orixá atualizada no mundo de hoje. Nós estamos no ano 2025, nós precisamos manter a nossa tradição, as nossas tradições atualizadas para o tempo de hoje, para o mundo de hoje. O objetivo do Café com o Olu Adelonã é isso, manter atualizada essa poderosa tradição de Ifá e de Orixá, essa tradição oriunda do antigo povo Iorubá que vive e que mora aqui no Brasil, que é esse território rico e valioso que Ifá e Orixá escolheu para sobreviver para a posteridade. É o Brasil que vai garantir para a posteridade a continuidade dessa poderosa tradição que é rica, que é valiosa no nosso país. Um abraço e até amanhã no nosso café com o Oluô Axé. Axé de Olodumare, Olodumare Axé.